Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje nós vamos assistir uma aula da segunda série. Olha só o tema da nossa aula de hoje, pessoal. Vamos então? Consumismo e obsolescência programada, influenciados pela mídia global e suas consequências socioambientais. Então, esse vai ser o nosso objeto de conhecimento e eu já gostaria de iniciar a aula explicando o que é o consumismo, que é a primeira palavra que já aparece aí no nosso slide, e vocês vão entender, e algumas pessoas durante essa aula vão até se identificar quando a gente fala sobre consumismo. Vejam só, consumismo é o hábito de adquirir bens além das necessidades reais, incentivado por mensagens publicitárias que associam o consumo à felicidade e também o status aí, pertencimento social. Então, o consumismo é justamente aquilo que você compra em excesso. É aquilo que você não precisa, mas você compra. E muitas vezes o consumismo, ele é associado até algumas questões patológicas. Por exemplo, algumas pessoas, em algumas situações da vida, elas vão se sentir ali deprimidas, e existem relatos, a partir de muitos artigos científicos, que a pessoa passa a se sentir melhor depois que ela faz compras. Então, existe uma grande diferença entre a palavra consumo e consumismo. Olha só, a palavra consumo, ela é bem diferente do termo consumismo. Primeiro, o consumo é aquilo que você compra, mas que você necessita. Um exemplo, preciso comprar feijão, arroz, preciso comprar batata no supermercado. Isso eu estou comprando para o meu consumo. Por exemplo, um exemplo aqui bem clássico. Chegou o período do frio e você precisa de uma roupa mais quente para utilizar aí durante o inverno. O que você vai fazer? Você vai comprar uma roupa para aquele período, já que você precisa de uma roupa mais quente para utilizar no inverno. O consumismo, ele é um tanto diferente. O consumismo, a pessoa compra e muitas vezes sem necessidade. Ou seja, ela já tem diversas roupas para utilizar no frio, porém, todavia, ela quer consumir e quer comprar cada vez mais. Ou seja, o consumismo é aquilo que você compra sem necessidade. Essa é a principal diferença entre consumo e consumismo. Logo, na aula de hoje, nós vamos abordar o tema consumismo. E além do consumismo, nós vamos entender uma outra prática utilizada nos dias atuais, que é a chamada obsolescência programada. E o que é isso, professora? Que palavra complicada. Pessoal, bem simples, tá? Vamos entender. Obsolescência programada é a prática de fabricar produtos com vida útil reduzida, forçando quem? Forçando o consumidor a substituí-los com mais frequência, mesmo quando o objeto ainda funciona. E eu quero mostrar esse ponto aqui justamente na animação que eu trouxe no slide. Olha só, vamos ver de novo. Ó, ele tem um produto, o produto aparentemente está em perfeitas condições. Eu acredito que ele pode até ser utilizado ainda. Porém, o que acontece aqui na obsolescência programada? Você acaba adquirindo outros produtos, você é levado a comprar outros produtos. Por quê? Porque a vida útil daquele produto, ela se tornou reduzida, ou simplesmente porque a fábrica responsável pelo lançamento daquele produto lançou um produto diferente, lançou um produto com novas especificações, lançou um produto mais moderno, vamos assim dizer. Então, a obsolescência programada, ela pode ter dois aspectos importantes. O primeiro é o produto já apresentar defeito em um curto período de prazo, já determinado pela
pela própria fábrica. Ou a obsolescência programada, ela é justamente aquele produto que você comprou em 2026, mas que em 2027 vai vir um lançamento mais moderno, com uma câmera diferente, e muitas vezes você é impulsionado, você é levado a comprar, basicamente porque a câmera mudou de posição, ou até mesmo a câmera aumentou a quantidade. Se antes eram 2 câmeras, eles lançam um aparelho com 3 câmeras. Então, você é levado a comprar, muitas vezes apenas por impulso. Então, isso é obsolescência programada. Um outro exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, quando eu falo de obsolescência programada, é o seguinte. Hoje, você compra um aparelho de liquidificador, um eletrodoméstico, as donas de casa, ou até mesmo os homens que cuidam de casa vão entender isso. Você compra um liquidificador. Pessoal, você compra um liquidificador com garantia de 1 ano, perfeito. A fábrica te dá 1 ano de garantia, só que você utilizou 6 meses, você utilizou aquele aparelho por 8 meses, 10 meses, e quando ele vai chegando aí mais ou menos com 1 ano de utilização, com 1 ano de uso, o que acontece? Ele começa a apresentar defeito. Então, isso basicamente é um exemplo de obsolescência programada. O que você vai fazer com aquele produto? Muitas vezes não compensa consertar aquele produto, então você vai descartar e comprar um outro produto, ou seja, comprar um outro liquidificador. Então, isso é obsolescência programada, ok? Bem, qual o papel da mídia global quando a gente fala de consumismo e também da obsolescência programada? Muito importante entender isso. A mídia global, por meio de publicidade, influenciadores digitais, que é o que está bastante na moda hoje em dia, os filmes, as séries e principalmente as redes sociais, exercem uma forte pressão cultural e estética sobre as pessoas. Isso vai causar o quê, pessoal? Vai promover constantemente novos produtos como símbolos de sucesso e também de modernidade. Sabe o exemplo do celular que eu falei para você? O aparelho que antes tinha 2 câmeras, ele passa a não ser bem visto pela sociedade, porque a moda, o lançamento diz que o aparelho agora precisa ter 3 câmeras. Então, isso causa o quê? Isso causa uma questão muito importante, que é o desejo artificial, o desejo de pertencimento. É basicamente o que eu coloquei aqui, ó. Cria um desejo artificial por inovação constante, mesmo sem necessidade prática. O seu aparelho ainda está funcionando perfeitamente, mesmo com 2 câmeras, mas foi lançado um com 3 câmeras. Então, as pessoas acabam o quê? Indo para o terceiro ponto, normaliza o descartar para comprar o novo, especialmente em setores como moda, eletrônicos e também automóveis. Então, esse é o papel da mídia global quando a gente fala do consumismo e também da questão aí da obsolescência programada. Quais são as consequências sociais? Bem, a primeira consequência aqui que a gente precisa analisar é o seguinte: desigualdade de acesso. O que a senhora está querendo dizer, professora? Nem todas as pessoas conseguem acompanhar o ritmo do consumo imposto, gerando aí a questão da exclusão social. Às vezes a própria pessoa se exclui. Por quê? Porque ela não se sente pertencente a um determinado grupo, porque ela acha que o aparelho dela é inferior. Pessoal, isso acontece muito na sociedade e nós precisamos fazer um debate sobre essa análise, nós precisamos debater esses assuntos, porque isso causa aí grandes prejuízos, principalmente entre os jovens, principalmente quando a gente fala entre a juventude. A gente tem um ponto aqui também de uma consequência social, que é o endividamento e a ansiedade. Lembra que eu falei que isso acaba sendo um problema? É justamente a questão da ansiedade. A pressão para consumir leva muitos a comprometerem sua saúde financeira e também a sua saúde mental. É o início que eu dei lá, é o exemplo que eu dei lá no início da nossa aula, quando eu falei sobre as pessoas se sentirem bem quando estão comprando algo. Por último, precarização do trabalho,
Por quê? Para manter os preços baixos e atender à demanda, muitas empresas exploram mão de obra em condições degradantes, e isso é um tema para as nossas próximas aulas. Consequências ambientais, que é justamente uma característica aqui que é colocada dentro do objeto de conhecimento. A gente tem o aumento da extração de recursos naturais. Eu vou ver, vocês vão assistir numa animação que a gente vai apresentar. Então, vai ser necessário aumentar a extração de recursos naturais, como, por exemplo, minérios, água, madeira, energia, que são intensamente já explorados. A gente tem a questão, um problema ambiental muito grande, que é o que está representado agora na imagem, a geração de lixo. Milhões de toneladas de resíduos são descartados anualmente, incluindo aí o lixo eletrônico, que é um lixo muito difícil de se reciclar. E esse lixo ele é inclusive chamado de e-lixo, ou seja, aquele lixo que é obtido a partir de aparelhos eletrônicos. E a gente tem um problema, pessoal, na sociedade, que é a poluição. Desde a fabricação até o descarte, há emissões de gases de efeito estufa, que vão promover aí contaminação de solos, rios e oceanos, e a imagem está representando muito bem tudo isso que eu falei a partir de agora. Bom, como eu falei, agora nós vamos assistir uma animação, quero que vocês fiquem bastante atentos, prestem bastante atenção, e essa animação ela vai explicar um pouco mais sobre a sociedade intitulada hoje Sociedade do Consumo. Vamos assistir. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. A new iPhone 6. New iPhone 6. Get yours New today. iPhone 7. Better. New The new iPhone 8. iPhone 10. A new iPhone 10. New iPhone 12. New iPhone 13. iPhone New 14. iPhone 14. New iPhone 15.
New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it. iPhone 21. iPhone 22. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham compreendido o tema a partir dessa animação. E eu quero deixar um resumo aqui para vocês. O que a gente aprendeu? Basicamente, que o consumismo e a obsolescência programada, alimentados pela mídia global, criam um ciclo insustentável que afeta tanto a sociedade quanto o meio ambiente. A conscientização, aliada a práticas mais responsáveis e políticas públicas eficazes, é fundamental para romper esse modelo e construir uma relação mais equilibrada entre consumo, pessoas e o planeta. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero deixar registrado aqui as nossas referências e espero vocês nas próximas aulas. Até mais!